Boa noite a todos. Todas as crenças cristãs sustentam as suas próprias crenças na Bíblia? Correto? Por que tem milhares de crenças cristãs então? Se a Bíblia é uma só? Interpretação? Mas a questão é que também não existe só uma Bíblia, existem muitas Bíblias diferentes. A Bíblia grega, como vocês puderam ver, ela é bem diferente das nossas traduções aqui no Brasil. No Brasil tem em torno de 28 traduções diferentes. Algumas Bíblias aqui não existem. A exemplo da Bíblia etíope, por exemplo, não existe aqui no Brasil. Então a Bíblia não é a mesma para todo mundo, porque há traduções diferentes. E as Bíblias mais antigas, elas tinham um outro vocabulário e um outro sentido. Há elementos que existem na nossa Bíblia, nas nossas traduções, que não existem nas Bíblias antigas, por exemplo. Então, se a minha referência é a Bíblia, eu preciso estudar as Bíblias. Entender como a Bíblia foi formatada e por que alguns textos vitais ficaram de fora e outros textos entraram na Bíblia. Para que eu, realmente me baseando na Bíblia, possa ter coerência. Como vimos, a reencarnação foi ensinada ao longo da história da humanidade e está explicitamente contida, principalmente na versão grega. Agora, suponhamos que todos nós aqui de fato acreditamos na reencarnação. O que isso vai mudar na minha vida? Esta é uma questão importante. Eu acredito em reencarnação? Ok, mas o que isso muda na minha vida? O que eu faço diferente por acreditar na reencarnação? Como eu vejo o mundo pelo fato de eu acreditar na reencarnação? Como é a minha relação com a espiritualidade, com Deus, como queira chamar, com o meu próximo, se eu acredito em reencarnação? A mesma questão eu preciso começar a pensar se eu acredito em Deus. O fato de eu acreditar em Deus modificou o meu olhar em quê? Eu me tornei diferente do quê, exatamente? Eu sou diferente daqueles que não acreditam em Deus? Eu me comporto diferente daqueles que não acreditam em Deus? Ou eu me comporto exatamente igual? Se eu acredito em reencarnação, eu me comporto diferente das pessoas que não acreditam em reencarnação? Ou eu me comporto exatamente igual? A crença não modifica a conduta. A crença por si só não modifica caráter. A crença por si só não modifica hábito. Nem a técnica. Eu posso ter milhares de técnicas, mas se eu não modificar a minha dinâmica, as técnicas de nada me servem. Se eu não modificar o meu comportamento, as minhas dinâmicas, o conhecimento de nada me serve. Por isso temos pessoas que têm doutorado em comportamento humano e que são completamente desalinhadas, desajustadas emocionalmente. E temos pessoas que têm níveis de conhecimento espiritual profundo, mas que também não correspondem a esse comportamento orientado por esses conhecimentos profundos. O conhecimento por si só, a técnica por si só, o saber por si só não modifica as coisas. O que modifica então? Eu preciso querer. É o primeiro passo. Eu preciso querer mudar. Se existe um sistema que nos condiciona a funcionar de uma forma padronizada, eu preciso perceber esse sistema e começar a funcionar diferente dele. Senão eu vou funcionar exatamente igual um ateu, igualzinho a pessoa que não acredita em reencarnação, eu vou continuar funcionando igual. Padrão. Como se não acreditasse, como se não tivesse conhecimento, como se não soubesse de nada. Continua funcionando como um robozinho, condicionado a um sistema
que eu não conheço exatamente a dimensão, nem sei por que ele existe. Nunca parei para questionar e continua funcionando igual. Então, a partir do momento que eu acredito em Deus, eu preciso transformar isso num hábito, numa relação saudável comigo mesmo e com a espiritualidade. Se eu acredito em reencarnação, o meu olhar ele precisa mudar em relação a mim mesmo, em relação aos meus comportamentos, em relação à minha família, à sociedade, enfim. Eu preciso transformar isso num comportamento saudável, num comportamento que eu consiga de fato aproveitar a reencarnação. Porque se eu apenas sei que existe a reencarnação e eu não aproveito a reencarnação, no final das contas não vai me ter valido de nada. E aí vem a pergunta, como eu posso então aproveitar a minha reencarnação? Primeiro passo é querer. É querer. Ninguém vai me forçar alguma coisa se eu não quero. Nada vai me convencer se eu não quero. Não quero, pronto. A partir do momento que eu tenho a predisposição a querer, de fato, modificar a minha conduta mental, principalmente, modificar os meus hábitos, eu começo a aproveitar a minha reencarnação. Não adianta ser espiritualista em teoria e materialista na prática. Aí entra a sabedoria de Jesus. Você não tem como servir a dois senhores. Não posso servir o meu ego e o meu superior. Não posso servir a ilusão e a verdade. Às vezes a gente tenta servir dois senhores e acaba caindo no sofrimento interno. Realmente, sem ter uma estrutura, uma base sólida para conseguir florescer como ser espiritual. Eu preciso ignorar a parte material de forma nenhuma. A parte material precisa ser um instrumento na minha vida, não meu senhor. Às vezes a gente inverte. A parte material torna-se o meu senhor, eu escravo da parte material. Não, a parte material precisa ser um instrumento para que eu consiga me expandir através do conhecimento, através das obras sociais, investindo em projetos sociais, ajudando pessoas a saírem de situações difíceis, auxiliando, estendendo a mão. Quando a matéria é um veículo de socorro, eu aproveito a reencarnação. Quando a matéria é o meu senhor, eu perco muito. Posso aprender algumas coisas, mas como espírito, às vezes, fico estagnado no mesmo campo mental, com os mesmos hábitos, às vezes, que tem aquela questão que parece um vício, que se repete, uma monoideia, um ciclo que eu fico repetindo constantemente. Então, para mim aproveitar a reencarnação, primeiro passo, preciso querer. Segundo passo é saber como. A matéria precisa ser minha professora, um instrumento para tudo. Na família, aproveitar para desenvolver a compaixão, a paciência, a misericórdia. No trabalho da mesma forma, na sociedade da mesma forma. Tudo em nossa volta é um instrumento para que eu me modifique. Tudo. Principalmente aquilo que mais dói. Se tudo em minha volta é um instrumento para que eu afloreça como espírito, tome consciência de Deus, tome consciência da reencarnação, que é diferente de saber. Tome consciência que eu sou um espírito, eu consigo adiantar muitos passos na minha escala evolutiva. Vocês notam a diferença de simplesmente ter uma crença e transformar isso num movimento interior? Uma crença pode ser uma coisa engessada, pode até me prejudicar. Mas eu transformar um conhecimento em algo que faça com que eu faça movimentos de acordo com a natureza divina, e todos nós sabemos como a natureza opera, não sabemos? Como é que a natureza se relaciona? Eu acho que ela floresce onde ela é colocada, onde quer que ela existe, ela cumpre o papel e floresce. A natureza tem sempre o papel de servir, de interagir de uma forma a contribuir para algo. E ela se renova constantemente. Nós somos espíritos, pertence a essa natureza divina. Se a gente não se renova constantemente, a gente adoece. Se a gente não modifica os nossos hábitos, não procura elementos mais superiores de entender a vida e de se relacionar consigo mesmo e com os outros, adoecemos. Então, quando nós queremos perceber melhor Deus, a gente observa a natureza. A natureza nos ensina em silêncio.
aproveitando a reencarnação, a gente sai daqui um pouco mais aliviado, conosco mesmo. A gente não vai prestar conta a ninguém, é eu comigo mesmo. Que Deus nos abençoe imensamente.